Olá, primeiro ano, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ter aula de português. Vamos dar início ao capítulo 2, tá bom? Primeiro, vamos lá para o nosso abraço. Delícia! E vamos começar a nossa aula. Eu já vou falar a página para vocês, espera aí. Nós vamos dar início na página 34. Olha lá como que é o 34, meus amores, ó. 34, tá bom? E aí aqui nós já temos uma imagem. O que vocês acham que está acontecendo? O que eles estão fazendo, essas crianças? O que vocês acham? Olha, eu acho que eles estão brincando aí de entrevista. O que vocês acham? Olha, tem alguém anotando as respostas. Tem o microfone, tem a câmera. Ah, eu acho que é uma entrevista, e vocês? Amores, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já assistiram uma entrevista? Acho que sim, né? Tem entrevista legal, tem entrevista que é triste, tem entrevista que é para conhecer a vida de alguém, tem entrevista que é para especular alguma coisa que aconteceu. Então, a entrevista ajuda em muita informação. E aí nós vamos ver aqui, ó, entrevista entre perguntas e respostas. Olha que legal! Nesse capítulo nós vamos entender o que é uma entrevista, por que esse gênero textual é tão importante para a comunicação. Além disso, vamos apreciar obras de arte e conhecer um relato pessoal. Nossa, gente, que legal! Nós vamos ver uma obra de arte e também vamos ver o relato pessoal, ou seja, uma entrevista pessoal. Vamos ver? Vai ser bem legal. Observe a imagem. Vamos ver essa imagem aqui. O que ela retrata? O que vocês acham que ela está mostrando? Que dados nós temos sobre ela? Vamos lá ver. Nós temos alguns dados, meus amores. Aqui, olha, nós temos uma legenda, tá falando gato rosa e vermelho com pássaro. Então tem um gato rosa, um vermelho. Ó, o gato rosa e vermelho. O gato ele é rosa e vermelho e tem um pássaro. E ela foi desenhada aí, foi feita essa obra de arte pelo Gustavo Rosa, em 2003. E esse tipo de pintura é a óleo sobre tela, tá bom? Então, olha só, aí nós temos bastante informação dessa obra de arte, não é? Olha só, gente, o Gustavo Rosa, ele nasceu em São Paulo em 1946 e tornou-se pintor com 21 anos. E as suas principais obras de arte destacam-se o Rei Pelé e o Palhaço Alecrim. Ele faleceu em 2013, ele tinha 66 anos. Interessante conhecer a história dele, né, meus amores? Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o pintor Gustavo Rosa. Nós vamos acompanhar uma entrevista e vamos fazer atividades depois, tá? A entrevista é muito legal por isso, nós conseguimos conhecer um pouco mais das pessoas, tá? Até em casa vocês podem fazer entrevista com os familiares, perguntar um pouco mais sobre a vida de vocês, sobre a vida da vovó, do vovô, da mamãe, do papai, entrevistar a pessoa, conversar com a pessoa, né? Vamos lá ver um pouquinho da história dele? Olha só, entrevista com Gustavo Rosa. Aí já começa com uma pergunta assim, ó. Como começou o seu gosto pela arte? É verdade que você pintou aos 2 anos de idade a parede de sua casa, da sua mãe, com carvão? Oh, ele pintou a parede da casa da mãe dele com carvão com 2 anos. Ai, meu Deus, é igual a minha filha que pinta a casa toda aqui. Não é legal, faz muita bagunça. Aí, quando tem esse aqui, o G e o R, meus amores, é a abreviatura do nome dele, de Gustavo Rosa. Então, toda vez que tiver o GR, é uma resposta dele. Então, vamos ver a resposta dele. É verdade. Eu peguei um carvão da lareira e desenhei na casa toda. Essa foi a minha primeira obra de arte.
E daí começou. Nunca tive professor. Nunca tive nenhum artista na família. Nossa, ele nunca teve professor de artes, né? E nem um artista na família. Curioso, né? Aí olha esse aqui de preto e alguém fazendo uma pergunta para ele. Aí fala assim: uma curiosidade. Por que as pessoas e os animais retratados em sua obra têm um olho de cada cor? Gente, a obra dele, os animais retratados, as coisas têm um olho de cada cor. Vamos lá ver. Olha aqui, ó, um olho de uma cor de outra cor. Olha que diferente, né? Vamos entender por que isso acontece? Vamos ver a resposta dele? Olha a resposta dele. Isso eu comecei a fazer, nem eu sei por quê. Nem eu sei bem o porquê. Tive início nos anos de 1970, em uma exposição que eu fiz no Rio de Janeiro. Na verdade, eu queria mexer com a figura. O olho foi um dos detalhes. Fazer um olho vermelho e o outro preto. E isso se tornou uma constante. Então, assim, ele fez, nem sabe por quê. Acabou fazendo, acho que gostou e deixou sempre fazendo, né? Vamos lá ver mais. Vamos conhecer mais dele. Todos dizem que suas obras têm um teor de crítica e humor ao mesmo tempo. Por que utilizar o humor? Gente, sabe o que é humor? É graça. Isso seria alguma coisa muito divertida, muito legal, tá? Aí o que ele responde? O humor faz parte da minha vida. Como o colorido. Ó, o humor faz parte da minha vida, como colorido. Quando eu era criança, havia uma casa de doces que eu adorava. E eu sempre escolhi os doces mais coloridos e não os mais saborosos. Eu sempre abracei as cores. Elas têm um papel muito importante. Olha só, ele fala das cores, que ele gosta muito das cores. A Pro também, vocês também, né? Qual foi a primeira obra de arte de Gustavo Rosa? Aqui ele pintou aos 2 anos de idade. Qual foi a primeira obra de arte que ele pintou com 2 anos de idade, meus amores? Responde aqui, ó. O que ele fala? Põe aí e depois a gente vê a resposta, tá bom? As pessoas e os animais retratados nas obras do artista têm um olho de cada cor. Quais são essas cores? Lembre-se na entrevista e circula. Então, nós vamos voltar lá na entrevista e vamos circular a cor dos olhos, tá? A Pro vai ajudar vocês a achar, mas vocês vão circular aí. Aqui, ó. Aqui. Presta atenção, a Pro vai ler e vocês vão circular, tá? Na verdade, acompanha com a Pro, porque vocês têm que circular quando é a cor. Eu queria mexer com a figura. O olho foi um dos detalhes. Fazer um olho vermelho e o outro preto. E isso se tornou uma constante. Então, ó, tá aqui a resposta, meus amores. A Pro acabou de ler. Lembre-se, vermelho começa com V da vaca. E o preto começa com o P, tá bom? Agora que nós já achamos, vamos ver a próxima pergunta. O pintor Gustavo Rosa acha as cores importantes. Que trecho da entrevista confirma isso? Assinale com um X. Então, meus amores, a Pro vai ler. A Pro vai ler e vai mostrar aqui para vocês. Qual for a verdade, qual for que fala que ele gosta das cores, vocês vão pôr X aqui, tá bom? Eu vou ler esse aqui agora, tá? Se for esse, põe X, se não for, não põe. Nunca tive professor. Nunca tive nenhum artista na família. Isso tem a ver com cores? Tá relatando as cores dele? Vamos ver o próximo. Essa foi a minha primeira obra de arte. Quando ele fala isso, ele tá falando alguma coisa de cor? E esse daqui, ó. Eu sempre abracei as cores. Elas têm um papel muito importante.
Se for essa, você põe X. Vamos ver a próxima? Eu peguei um carvão da lareira e desenhei na casa toda. Então, eu acredito que vocês já colocaram o X aí no lugar certo e vamos lá ver a resposta. O primeiro, quando fala que obras de artes Gustavo Rosa fez, que ele pintou aos 2 anos de idade, vai ser que vocês vão comentar que ele, com carvão, ele pintou a parede da casa toda. Lembra? Então, é esse daqui, ó. É a primeira resposta aqui, ó. Com carvão nas paredes de toda a casa. Aí o próximo aqui, nós tínhamos que ir lá no texto e achar a cor dos olhos, lembra? Olha aqui, ó, o vermelho que eu falei que era com V e o preto que eu falei que era com P. Aí aqui, quando fala das cores, o que remete a lembrar das cores? É quando ele fala aqui, ó, eu sempre abracei as cores. Elas têm um papel muito importante, então é aqui que vocês têm que pôr o X. Tranquilo, não foi? Tá legal esse negócio de entrevista. Vocês estão gostando de aprender entrevista? Então vamos lá. Relacione cada elemento da entrevista com Gustavo Rosa, sua descrição correspondente. Amores, lembra quando a professora fala GR, que é o Gustavo Rosa? Então, quando for GR, significa que é ele falando, tá? Quando for a resposta, nós vamos levar para alguma resposta aqui, tá? E pergunta, quando for referente à pergunta, vocês levam a pergunta, tá? Vamos lá. Aparecem antes das respostas. O que significa quando aparece antes das respostas, com letras destacadas em cor mais intensa e terminam com um ponto de interrogação. Gente, antes das respostas aparece e tem o ponto de interrogação que nós vimos na outra aula. Eu estou me referindo a uma pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta para depois vir a resposta, não vem antes da resposta. Próximo. Aparecem no início das respostas, com letras destacadas em cor mais intensa, pois indicam as letras iniciais do nome do entrevistado, Gustavo Rosa. Olha só, vem as letras iniciais, ó, destacada, o G e o R, lembra? Vocês vão ligar lá para o lugar certo. Aparecem depois das perguntas, em cor menos intensa. E, nesse caso, terminam com um ponto final, porque eu acabei de falar já, é ponto final. Não tem, eu estou respondendo a pergunta, é ponto final. Ok? Bom, vamos lá comentar nossas respostas. Olha só, meus amores. Quando só tá o G e o R, ela tá aparecendo no início da resposta, com letra destacada, com uma cor mais intensa, porque tá indicando a letra inicial do nome do entrevistado, que no caso é o Gustavo Rosa. Então, ó, esse Gustavo Rosa nós vamos levar para cá. Ah, essa aqui, ó, respostas. Qual que é respostas, ó? Aparecem depois das perguntas, em cor menos intensa. Então, ela não aparece tão intenso, porque não é o destaque. E ela termina com ponto final. Por que com ponto final? Que é esse ponto aqui que nós já vimos. Ele aparece ponto final porque ele está declarando, ele está respondendo a pergunta que fez anterior, tá bom? E pergunta é o primeiro. Aparecem antes da resposta. Então, eu faço a primeira pergunta, depois vem a resposta, não é? Então, ela vai aparecer sempre antes da resposta, com letras destacadas em cor mais intensa e terminam com um ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Agora, vamos ver isso lá na entrevista para vocês entenderem o que a Pro está falando. Olha só, meus amores, na entrevista, quando perguntam alguma coisa, ó, como começou o seu gosto pela arte? Tá vendo? Ponto de interrogação, que é esse último ponto aqui, ó. O ponto de interrogação e tá com uma cor mais escura a pergunta. E quando é a resposta dele, ó,
Gustavo Rosa está destacado com uma cor mais intensa do que a resposta que está mais claro. Deu para vocês agora verem aqui? Legal, né, Pro? Vocês estão gostando de conhecer aí? De ver como que é uma entrevista? Então, olha só. Em uma entrevista escrita, as perguntas geralmente são identificadas com ponto de interrogação ao final de cada questão feita ao entrevistado. Já em uma entrevista oral, as perguntas são expressadas ou sinalizadas com alteração na entonação. O que é entonação? Na voz. Por exemplo, vocês estão gostando? Eu estou fazendo uma pergunta. Aí, quando vem a resposta, sim! Então, quando faço uma pergunta, quem tem dúvida pode perguntar. Então, sempre vai ter um pontinho de interrogação, até na entonação. Na forma que eu falo, vocês já conseguem saber que é uma pergunta. Olha só. Quem fez tudo? Quem acabou a lição? Todos estão fazendo? Olha só, Davi, tá fazendo a lição, Davi? Tá vendo? Então, a Pro usa aí o ponto de interrogação até na entonação da voz, tá bom? Então, nossa lição hoje é essa. Vamos até a página 38, tá bom? Até a próxima aula, meus amores. Hoje nós falamos sobre entrevista.